E no dia de hoje o Internacional fechou a contratação de Bruno Tabata, jogador do Palmeiras que estava nos Emirados Árabes, o Inter que está comprando o jogador, isso mesmo, comprando da equipe palmeirense. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, sobre Fabrício Bustos que está indo para o River Plate e também quero te falar sobre o Augustin Roja, jogador que já está em Porto Alegre, nesta manhã realizou exames médicos, assinou um contrato com o Inter e deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixe nos comentários também a tua opinião sobre as contratações de Bruno Tabata, Augustin Roja, a venda também de Fabrício Bustos. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber da tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e antes de falar sobre as chegadas, vamos falar sobre a saída, que é a de Fabrício Bustos, né? Jogador que está deixando o Internacional, está muito próximo de ser novo reforço da equipe do River Plate, que agora é treinada por Marcelo Gadiardo. O River Plate está montando um time muito interessante para disputar a Libertadores a partir de agora, contratando, por exemplo, o Pezzella, que era um zagueiro que ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, contratando, por exemplo, o atacante da Inter de Milão, que é o Colídio, trazendo, por exemplo, o Fabrício Bustos para seu lateral direito, trazendo o Marcelo Gadiardo. Enfim, tá acontecendo um esforço financeiro muito forte por parte da equipe do River Plate. Mas falando sobre o Internacional, hoje o Bustos até treinou dentro da morada dos Quero-Queros, né? Dentro do CT lá em Alvorada, mas ele estava fazendo uma atividade em separado. Lembrando que o Bustos não tem lesão nenhuma, tá? Isso só é mais um indicativo que ele tá vendido do Internacional para a equipe do River. Quanto que o Inter vai ganhar com esta negociação? Lembrando, tá? O Bustos tem contrato até o fim do ano com o Internacional, existe uma cláusula de opção automática, né, para ele renovar automático por mais um ano. Mas esse foi o principal problema que fez o Bustos sair do Internacional. Porque o Inter queria ativar essa cláusula sem dar um aumento salarial para o Bustos. E segundo diversos empresários do futebol brasileiro, isso não existe, né? Por mais que tenha essa cláusula automática, o Inter tinha que ter dado um aumento financeiro para o Bustos. Ainda mais que é um jogador que está quase 4 temporadas no Internacional e é um jogador que nunca teve um aumento. Então ele merecia ter um aumento agora na sua renovação. E o Inter não queria dar esse aumento. Isso acabou chateando muito o atleta, que foi um dos principais motivos que fizeram ele querer sair do Internacional. E a partir disso, né, houve o interesse de diversos clubes da Europa. A ideia do Bustos era ir para o futebol europeu, mas chegou nada mais nada menos que Marcelo Gadiardo ligando para o Bustos e tentando convencer o jogador a ir para a equipe do River. Lembrando, o Bustos, quando criança, era torcedor do River Plate. O próprio pai do jogador confirmou que a sua família é toda torcedora da equipe do River. E a partir disso, o Inter realmente fechou essa venda nesta tarde. O empresário do Bustos veio para Porto Alegre para destravar a negociação, porque era uma negociação que estava emperrada. O River tinha feito uma proposta de 2,5 milhões de dólares. O Inter tinha recusado essa proposta, né? O Inter queria 5 milhões de dólares. 5 milhões o River não vai pagar. A negociação que está girando em torno de algo mais ou menos, tá? De 4 milhões de euros. A gente está falando aí de 20 milhões de reais que o Inter vai ganhar com a negociação do Fabrício Bustos. Lembrando, o Bustos não é todo do Internacional, né? O Inter tem uma porcentagem. A princípio, né, o Inter tem entre 45% a 60% dos direitos econômicos, o resto é do próprio jogador um pouquinho e tem mais um pouco também do próprio Independiente, né, do mecanismo de solidariedade, plusvalia, enfim, alguma série de outras bonificações que a equipe lá da Argentina, também de Buenos Aires, tem a ganhar. Então, desses 4 milhões de euros que o Inter está conseguindo adquirir com o Fabrício Bustos, nem todo esse valor vai ser para o Internacional. E a partir de agora, com a venda do Fabrício Bustos, o Inter vai precisar trazer um novo lateral direito. Por quê? O Gumalo já saiu do Internacional, foi pro futebol da Grécia, o Bustos está indo pro River Plate e hoje o Inter não tem mais lateral direito. O Matheus Dias, que era um jogador que na seleção brasileira sub-20 tinha jogado como lateral direito, também foi pro futebol português. E hoje os únicos atletas do Inter que fazem a lateral ali, que conseguem quebrar o galho, é o Igor Gomes e o Romulo, que são dois jogadores que na carreira já atuaram como lateral direito.
Então são 2 atletas que inclusive devem ser testados pelo Roger Machado nessa função. O problema é que colocando o Igor Gomes na lateral direita, com a pubalgia que o mercado tem, o Inter fica só com 2 zagueiros, que é o Robert Renan e o Vitão. O Vitão que sentiu inclusive no último jogo, a qualquer momento pode sair do Internacional. A gente sabe que o Inter contratou agora um novo zagueiro, que é o Augustin Rogel, que é um atleta que não deve jogar ainda contra o Atlético Paranaense, porque não vai dar tempo de entrar no bid, mas para a semana que vem, aí sim já existe essa possibilidade. Mas o Inter, a partir de agora, foca todas as atenções para trazer um novo lateral direito. Não, 2. A ideia do Internacional é trazer 2 laterais direitos dentro dessa janela de transferências. Realmente para fortalecer o grupo, para ser o lateral direito titular, assim como era o Bustos no Internacional. E um segundo para ser o próprio reserva. Além disso, nessa janela, o Inter ainda procura, né, mais 2 zagueiros, além do Augustin Rogel. O Inter quer trazer um para ser a reposição do Vitão, que vai ser vendido, e um para ser a reposição do Robert Renan, que também vai deixar um Internacional. E o Augustin é mais ou menos a reposição do mercado, porque no fim do ano o mercado deve deixar o Internacional. Então o Inter vai começar novamente uma mudança de fotografia. Na lateral esquerda, a situação parecida. O Inter também quer trazer um lateral esquerdo, porque o Bernabéu, o Inter não sabe se vai conseguir comprar ele. O René é um jogador que vai deixar o Internacional, então nessa janela o Inter também já gostaria de trazer um lateral esquerdo. Do meio pra frente, o Inter também quer trazer. Eu vou falar sobre o Tabata, que é o novo reforço do Internacional, mas o Inter ainda pensa em trazer um ponta. O Inter tem uma ideia de trazer também um ponta, né? Um cara que joga ali pelos 2 lados, um ponta, driblador, velocista, para ter no banco de reservas. É uma outra ideia que o Inter pensa em fazer, principalmente com a possibilidade de saída do Bustos, do Wanderson, perdão. Outra situação que eu quero te trazer, Bruno Tabata, novo reforço do Internacional. O Inter está adquirindo ele definitivo da equipe do Palmeiras, contrato até 2027. O Tabata foi fundamental nessa negociação pelo Inter. A informação que se tem é que o Tabata bateu o pé no Palmeiras, que ele queria vir para o Internacional. Ele tinha propostas do Fortaleza, do Atlético Paranaense e propostas para permanecer no Qatar SC, que era o clube onde ele estava lá nos Emirados Árabes e onde ele foi emprestado do Palmeiras para esse clube. Ele tinha essas 3 possibilidades, inclusive a proposta do Qatar era de 5 milhões de dólares, né, para o Palmeiras. Pensando no quesito financeiro, era a melhor proposta que o Palmeiras tinha. Mas, ainda assim, o jogador bateu o pé e falou: olha, eu quero ir para o Internacional. O Inter tinha feito uma proposta inicial de empréstimo com opção de compra. Essa proposta não foi aceita pelo Palmeiras, mas todo mundo sabe que o Inter tem uma relação muito boa com o Palmeiras. Desde a venda do Maurício, né, tanto o presidente Alessandro Barcelos quanto a Leila Peleira, são pessoas que se dão muito bem, né, e o Inter conseguiu fazer essa negociação e o Inter está comprando o Tabata parcelado. A princípio, os valores giram na casa de 3 milhões de dólares. É que o Inter está pagando para trazer o Bruno Tabata, que é um jogador de 26 anos, passou pelo Sporting, Portimonense de Portugal, passou pelo Qatar, passou, por exemplo, pelo Palmeiras, foi muito bem no Qatar. Só para vocês terem uma ideia, ele fez 26 jogos na equipe do Qatar, 17 gols e 7 assistências. Ou seja, é quase uma média de uma participação em gol por jogo. Para vocês terem uma ideia, foram 24 participações em gols, né, em 26 jogos. Foi uma bela atuação do Bruno Tabata no futebol do Qatar. Óbvio, tem que dar todo aquele desconto, né, por ser um futebol, né, que exige um pouco menos. Mas pegar o exemplo, por exemplo, do Felipe Coutinho, que voltou pro Vasco, não teve números nem perto do que o Tabata teve, por exemplo, pro lá. E é um reforço que chega para ser a reposição do Maurício. Ele é um meia-direita que atua também como meia-esquerda e ele é canhoto. Ou seja, ele vai ser aquele meia-ponta que vai cortar para dentro. É algo que o Inter não tinha ainda no plantel. E lembrando, o Inter vendeu o Maurício por 8 milhões de euros e ainda ficou com uma porcentagem para uma futura venda. O Inter está contratando a sua reposição por 3. Ou seja, o Inter teve um lucro líquido, na verdade, de 5 milhões. O Inter vendeu por 8 o Maurício para o Palmeiras, contratou o Tabata por 3. Não sei se nesse momento o Inter vai ter um abatimento por parte do Maurício, mas a informação que se tinha é que o Palmeiras também topava parcelar o valor do Bruno Tabata. Ou seja, o Inter poderia pagar ali em um ano e meio o Tabata em diversas parcelas. Também é algo que aconteceu até para melhorar o fluxo de caixa do Internacional. Mas o Inter, ainda dentro dessa janela de transferências, quer trazer ainda mais 4 ou 5 jogadores, além do Augustin Rogel e além do Bruno Tabata, que é o novo reforço do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com essas informações, um abraço, valeu, falou e foi!